Obrigado, Irã. Obrigado, irmão João, por ter participado aí na abertura da nossa pregação. Bom dia e obrigado a todos os que estão nos ouvindo aí via o Facebook. E a gente agradece a Deus, né, por essa plataforma digital, por esse mecanismo aí que foi desenvolvido pela inteligência humana, que nos permite, nesses tempos aí de isolamento social, de pandemia, ainda mantermos o contato, né, de forma tão direta aí uns com os outros. E é bom, né, que a gente está aprendendo a utilizar essa ferramenta, e mesmo depois que a pandemia cessar e nós voltarmos aos nossos cultos presenciais, nós vamos continuar utilizando a plataforma e fazendo a transmissão do nosso culto, para que a gente possa ter a presença de vários irmãos que estão espalhados por todo o Brasil. Então, nós agradecemos a Deus por essa maravilha da tecnologia que nós estamos utilizando para a honra e glória dele. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, um salmo belíssimo. E eu começo dizendo para mim, para eu mesmo e para os irmãos, que é um salmo de um pastor. Todos nós conhecemos um pouco da história de Davi e sabemos que ele escolheu lá na sua infância, na sua juventude, como profissão ser um pastor de ovelhas. E depois Deus o chamou, né? Você vai deixar aí de pastorear ovelhas pelos montes aí de Belém, e você vai chefiar a minha nação, e vai ser o rei de Israel. Então nós conhecemos esse Davi, que ele transitou da profissão de pastor para o cargo de rei de Israel. E ele, quando escreve esse salmo, ele o escreveu como rei. E a gente percebe que ele não esqueceu os seus tempos de pastor. E, com base nessa experiência de pastor, ele escreveu esse belíssimo salmo. Porque, como rei, os problemas dele eram muito maiores do que os problemas que ele tinha quando era pastor de ovelhas. E na condição de rei, ele precisava muito, muito do auxílio de um pastor espiritual, de um grande pastor. E ele então encontrou em Deus esse pastor espiritual que o conduzia. E a experiência dele serve para nós também. Nós temos inúmeros problemas, uns mais, outros menos, dependendo do nosso campo de atuação. E, de qualquer forma, nós também precisamos de um pastor para guiar a nossa vida, ou para nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa vida diária, em tudo aquilo que nós desejamos para o nosso presente e imaginamos também para o nosso futuro. E aí, na sua experiência de pastor, que naquele momento estava também precisando de um, Davi, ele abre o seu poema com a seguinte frase, ou da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A experiência que ele tinha como pastor, como bom pastor que ele foi durante a sua infância. E ele sabia que quando o pastor era um bom pastor, nada faltava às suas ovelhas. E Davi enxergava Deus como pastor por excelência. E aí ele então diz com toda clareza: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele confiava plenamente no pastor dele, que era o Criador do universo. E ele então olha para esse pastor e vê a forma pela qual esse pastor estava lhe cuidando. E aí ele diz o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Era o que o próprio Davi fazia com as suas ovelhas, quando ele as guiava em busca de verdes pastos, de local apropriado para o bom viver das suas ovelhas.
E aí, então, Davi guiava suas ovelhas em busca de verdes pastos, e em busca de águas tranquilas, onde as suas ovelhas pudessem permanecer durante um tempo em perfeita paz. E Davi, então, procurava em Deus isso, procurava um pastor que o guiasse a busca ou em busca de verdes pastos e que o fizesse descansar em águas tranquilas. E Davi encontrou isso no pastor espiritual a qual ele dedicou a sua vida. E aí, quando Davi se sentia cansado, sobrecarregado, com as suas funções e as suas obrigações de monarca, de proteger o povo, de enfrentar os inimigos, de cuidar, da satisfação de todas as necessidades do seu povo, quando ele se sentia cansado com esse fardo sobre as suas costas, ele se lembrava de Deus. E no versículo 13 ele disse o seguinte: restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. E ele então acreditava que quando ele se colocava sob os cuidados desse pastor, naqueles momentos de mais dificuldades, esse pastor era capaz de restaurar a Davi o seu vigor e também de conduzi-lo pelo caminho da justiça. E isso nós sabemos que foi uma constante na vida de Davi. Teve momentos que Davi se afastou desse pastor, mas esse pastor foi em busca dele, foi atrás dele. Nós conhecemos aquele episódio famoso, né, daquilo que ele fez para ficar com a esposa de Urias, de todas as regras de Deus que ele quebrou, de ter planejado um adultério, de ter planejado um assassinato, de ter se afastado completamente da justiça de Deus. Mas o que Deus fez como pastor de almas, como pastor das suas ovelhas que o ama? Deus buscou Davi, mostrou o erro que ele havia cometido, o perdoou e colocou de volta no caminho da justiça. Então, quando Davi ele profere essas palavras, restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça, ele entendia exatamente o que ele estava falando, porque ele foi um que se afastou dos caminhos de Deus, mas que foi recolocado nesse caminho pelo próprio Deus. E muitas vezes nós estamos na situação de Davi, nós estamos afastados de Deus, nós estamos andando por caminhos que não são aprazíveis a Deus, estamos até muitas vezes insatisfeitos com a nossa vida, em desconformidade com a vontade de Deus, e nem sempre temos a coragem ou a força para retornar. Mas aí, o que Deus fez com Davi? E o que Deus também pode fazer conosco, ou já fez conosco muitas vezes. Ele restaura o nosso vigor, restaura a nossa fé, restaura a nossa necessidade de servir-lhe e nos reconduz ao caminho da justiça por amor do dele. Ele próprio disse que ele é amor. E aí, com isso em mente, Davi ele tem um novo ânimo, ele tem uma nova perspectiva para enfrentar a sua vida. E como rei que era, inimigos é o que não lhes faltava. Inimigos internos, querendo destroná-lo, inimigos externos, querendo invadir o território do povo e destruir o povo. E era responsabilidade de Davi proteger o povo das ameaças externas e também tinha que lidar com a subversão interna, com aqueles que queriam afastá-lo do trono. Davi, então, desse ponto de vista político, por exercer esse poder político, ele estava rodeado de inimigos. E como é que a gente vive quando nós estamos rodeados de inimigos? Evidentemente, se formos enfrentar esses inimigos, corremos o risco de ser atingidos por eles. E aí, Davi olhava para Deus e tinha a segurança que ele manifesta no versículo 4.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E quantos de nós já não andamos pelo vale da sombra da morte? Todos nós tivemos alguma experiência nesse vale. E eu tive algumas experiências nesse vale. Andei pelo vale da sombra da morte, ou relacionada com a minha própria pessoa, ou relacionada com algum familiar, com algum filho, com parentes muito próximos. E nesse momento em que andamos pelo vale da sombra da morte, se nós não tivermos Deus ao nosso lado, se nós não tivermos a certeza de que um poder superior está a nos amparar, é provável que nós percamos o sentido da vida, que nós percamos o objetivo da vida e nos deixamos ser levados pela depressão, pela angústia, pelo medo, pelo pavor. Mas Davi, ele, com essa certeza de que Deus sempre estava ao lado dele, de que ele tinha um pastor que sempre o conduzia pelos melhores caminhos, ele dizia o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, vamos ter que caminhar por esse vale da sombra da morte. Mas se nós tivermos Deus como nosso pastor nessa jornada, nós podemos ter essa certeza e podemos ter essa alegria de que mesmo nesse vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. E por que não temeremos mal algum? E por que Davi, apesar de transitar pelo vale da sombra da morte, não temia mal algum? Aí ele responde: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E Davi, então, tira da sua própria experiência elementos para falar do acolhimento e da proteção de Deus. Davi, como pastor de ovelhas, ele usava uma ferramenta de trabalho, que era o seu cajado, e com o cajado ele afastava as ameaças contra as ovelhas, e com esse mesmo cajado ele puxava as ovelhas para si e para a sua proteção. E ele então via em Deus essa mesma ação que ele tinha com as suas ovelhas, no sentido de protegê-las. Então ele via Deus com o seu cajado e com a sua vara promovendo a proteção dele. E por ter isso em mente, mesmo que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não teria temor algum. E essa é uma experiência que nós devemos buscar para nós, né? Essa experiência de que nós estamos 24 horas da nossa vida sendo assistidos por um pastor que não dorme, por um pastor que mesmo naqueles momentos que nós estamos em nossa residência ou em algum ambiente dormindo, descansando, esse pastor não dorme e está lá 24 horas de prontidão para nos assistir e para nos proteger. E Davi ainda vai mais. Mesmo sabendo que Deus o protegia de tudo, Deus ainda o colocava numa situação de vitória em relação aos seus inimigos. Porque esse Deus a quem ele servia e a quem nós também podemos servir, ele tem essa promessa: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honrarás. Davi tinha essa certeza absoluta que, de acordo com a fidelidade que ele prestasse a Deus, se essa fidelidade fosse de acordo com a vontade de Deus, os inimigos seriam envergonhados e esses inimigos seriam obrigados a assistir ele sendo honrado por Deus. Então, se nós tivermos também essa mesma compreensão de Deus e essa mesma fé que Davi carregou durante toda a sua vida, mesmo naqueles momentos em que ele se desviou do caminho de Deus, nós temos essa certeza que Deus é completamente capaz de preparar uma mesa para nós
diante de nossos inimigos. E aí, Davi, ele vai para a conclusão do seu salmo de gratidão, de homenagem, de exaltação a Deus como seu pastor, com essas palavras: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, Davi tinha essa certeza, que a felicidade de ter Deus ao seu lado, a felicidade de fazer a vontade de Deus e a misericórdia de Deus. E em se tratando da misericórdia de Deus, eu acho que não existe nos relatos bíblicos uma pessoa que viveu de forma mais intensa essa ação da misericórdia de Deus. Porque naqueles momentos que Davi mais se afastou de Deus, foi justamente nesse momento que a misericórdia de Deus o alcançou. E a misericórdia de Deus, ela busca todas as pessoas, não apenas Davi. Todas as pessoas, em algum momento, ou em muitos momentos, elas são atingidas pela misericórdia de Deus. E isso depende de nós vermos a ação da misericórdia de Deus e nos voltarmos para ela. Porque Deus, ele só vai desistir de salvar qualquer um ser humano quando ele morrer. Porque quando ele morrer, ele já não pode fazer mais nada. Mas enquanto um ser humano tiver o fôlego da vida, a misericórdia de Deus vai estar tentando alcançá-lo. E assim como Davi se deixou ser alcançado pela misericórdia de Deus naqueles momentos em que ele se afastou, nós também devemos olhar para nós e, se caso seja necessário, nos voltarmos para Deus e aceitarmos a misericórdia dele. E essa misericórdia e essa felicidade que Davi teria ao ouvir a Deus, ao se colocar nas mãos desse pastor, ele diz o seguinte: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. O cristão, ele não tem a presença de Deus por apenas uns momentos, por apenas um período da vida dele, mas o cristão, aquele que aceita ser ovelha do aprisco de Cristo, aquele que aceita ser ovelha do rebanho de Deus, esse cristão, ele vai ter a companhia desse pastor todos os dias da vida dele. E aí, Davi, ele termina dizendo o seguinte: com essa certeza, com esse desejo de estar próximo a Deus, ele diz o seguinte: e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então, era o prazer de Davi procurar a Deus, era o prazer de Davi buscar a Deus, estar na casa de Deus. Hoje nós não estamos na casa de Deus, igreja, né, que nós construímos, templo que nós construímos, mas hoje nós estamos aqui, ó, nesse ambiente virtual, fazendo desse ambiente a casa de Deus. E, sinceramente, eu digo para os irmãos, é uma das gratas experiências que eu tenho semanalmente, né? Hoje, reconhecer que é um dia especial, que é um sábado de descanso ao Senhor, e nesse dia eu esqueço de todas as minhas atividades, né? As atividades seculares, as atividades que eu tenho dentro da minha casa, e nesse dia eu me dedico inteiramente a esse gozo espiritual de estar junto com Deus, em primeiro lugar, e junto com os irmãos que procuram também fazer a vontade de Deus. Isso nos concede, isso nos permite ter uma experiência que só aquele que a passa com o espírito de fé, com o espírito cristão, pode reconhecer o seu valor. Eu quero deixar essa experiência de Davi no Salmo 23, e que cada um de nós possa fazer da experiência de Davi a sua experiência, a nossa experiência pessoal,
que nós, assim como Davi, possamos falar as mesmas palavras. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, com essas palavras, eu encerro a minha participação e devolvo ao Irinildo a palavra para o encerramento do nosso culto e da nossa meditação de hoje.